Fala pessoal, tudo certo? No último vídeo, fazendo uma revisão sobre questões de anatomia da USP, eu tive o comentário aqui do grande Felipe Ribeiro 4344 e ele mandou o seguinte: Professor, faz do Mário Gatti de anatomia também, por favor. Com certeza, né? Seu desejo é uma ordem. Como eu falei para vocês, mandem sua sugestão nos comentários, pode ser nesse vídeo ou em qualquer outro, que eu leio todos os comentários. Aquele no Instagram, Buco à Prova, ali sou eu mesmo que respondo, que converso com vocês. Então, fique à vontade para mandar. Falei Instagram Buco Aprove, no YouTube do Buco Aprove sou eu mesmo que leio e respondo os comentários. Então, fique à vontade para dar sugestões de bancas, de conteúdos, de matérias que vocês gostariam de ver a revisão. E para mim será uma grande alegria trazer aqui para vocês, certo? Então, como o Felipe Ribeiro pediu, vamos lá, Mário Gatti. Deixa eu largar aqui para digitar. Hospital. Municipal, doutor Mário Gatti, matéria, anatomia de cabeça e pescoço. Filtrar. O Mário Gatti, tá? A gente vai fazer, vamos fazer de 3 a 5 questões aqui. Provavelmente eu já tenha feito grande parte das questões do Mário Gatti, então vai aparecer para você que você já respondeu essa questão. Porque dentro do Bucoprov tem um módulo de correções de prova e basicamente todas as últimas provas do Mário Gatti eu já corrigi ao vivo com os alunos, tem a gravação lá, inclusive é bem legal, temos centenas de horas de gravação de prova, então essa prova aqui é uma das que eu fiz bastante, tá? A prova do Mário Gatti ela tem uma característica muito interessante, só para fazer um contexto com vocês há mais de 10 anos atrás, basicamente, ela já é uma prova que conta apenas com a prova teórica. Não tem prova de títulos, não tem currículo, não tem entrevista. Então, algumas provas atualmente estão aderindo a isso, a exemplo do Enare. O Mário Gatti já tem esse modelo há muitos anos. Então, a prova lá, ela não é muito difícil do ponto de vista técnico. Porém, é uma prova longa que vai te matar no cansaço. E não deixem se subestimar por a prova não ser tecnicamente tão difícil, porque como são muitos alunos concorrendo, uma questão só que tu jogue fora pode mudar totalmente tua colocação. Então tem que estar muito estudado, né? Também não é mistério para ninguém. Nos últimos anos consecutivos nós tivemos alunos aprovados no Mário Gatti do Bucoprove, então tem que estudar bastante, galera. É uma prova bem concorrida, junto com o Enare, junto com o USP, junto com o Mário Gatti ali, são algumas do Brasil ali que são as mais concorridas. Então não se deixem levar pela questão não ser tão difícil assim. É aquela pegada estilo Enem, sabe? É uma prova que não é tecnicamente tão difícil, porém ela te cansa bastante. E nesse cansaço, muitas vezes, o teu raciocínio pode fadigar um pouco e tu acabar desperdiçando uma questão que de fato tu sabe a resposta, beleza? Vamos lá então, Mario Gatti 2022. Vamos fazer aqui cerca de 3 questões, 3 a 5 questões e ver como que é cobrado essa parte do Mario Gatti. Também a parte de anatomia não é não é tão frequente na prova do Mario Gatti. Existem questões, mas eles cobram bastante lá, por exemplo, a parte de trauma de face. É bem mais frequente na prova deles. Vamos lá. O desenvolvimento apropriado da forma e função craniofacial é um processo complexo afetado por muitos fatores. Assim, na área do complexo craniofacial, existem regiões que parecem ter seu potencial de crescimento intrínseco, incluindo, sobretudo, como a própria plataforma mostra aqui para vocês, né, galera? Eu já fiz essa questão, eu sei, lembro do gabarito dela, então, em cima disso aqui, eu vou explicar qual que é o raciocínio para a gente acertar essa questão. Então, eu sou super transparente quando eu erro a questão ou quando eu nunca fiz, a própria plataforma mostra para vocês aqui. Então, qual que é o ponto principal dessa questão? Existe um centro de crescimento da nossa face que tem um crescimento gigantesco, um potencial de crescimento intrínseco, que é o crescimento do centro nasomaxilar, é dessa região. Então, qualquer livro de desenvolvimento craniofacial que vocês forem estudar, vocês vão ver de forma muito aprofundada essa parte do centro de crescimento nasomaxilar. Existe um livro que eu gosto bastante que fala só disso, que é um livro chamado Enlow. O autor se chama Enlow, eu não sei, mas basicamente é um livro bem básico a capa dele, e ele fala só de desenvolvimento craniofacial. O Enlow é uma das referências do próprio livro do Miloro, do Peterson, esse livro aqui, quando ele fala de desenvolvimento craniofacial. Então, a gente sabe que, por exemplo, uma criança, se ela sofre um trauma gigantesco que acaba fraturando muito da região do centro nasomaxilar dela, ela pode potencialmente acabar tendo um perfil, um desenvolvimento do terço médio dela diminuído devido a essa grande fratura, devido a esse grande crescimento. Vou dar outro exemplo para vocês.
Paciente com fissura lábio-palatina. O paciente tem a sua fissura, tem a fenda, e esse paciente, até a vida adulta dele, ele é submetido a várias cirurgias. Ele é submetido ao fechamento do lábio, a quiloplastia, por volta dos 3 meses. Depois, ele é submetido à palatoplastia, por volta do primeiro ano de idade. Então, pensa que todas essas cirurgias que eu estou falando, eu estou fazendo incisões ao redor dessa região nasomaxilar e eu estou induzindo cicatrizes ali. Depois, essa criança, por volta dos 8 de forma muito geral, dos 8 aos 12 anos, ela é submetida ao enxerto alveolar, é tirado o enxerto da crista ilíaca do paciente, pode ser tirado de várias regiões, mas a maioria dos cirurgiões prefere a crista ilíaca e é enxertado ali, fechada a parte óssea da fenda. Essa criança, se tudo der certo, essas são até os 12 anos dela, são 3 cirurgias. Se tudo der certo, se tiver que reoperar alguma coisa, muitas vezes tem outras. Vamos lá. 12 anos, por volta dos 16 a 18 anos, essa criança, dependendo se for menina, menino, ela vai ser submetida à cirurgia ortognática. Então, pensa que todas essas cirurgias durante o crescimento dela, induzindo cicatrizes ao redor do centro de crescimento nasomaxilar, fazem o quê? Fazem um freio do crescimento do terço médio dessa criança. Então, naturalmente, a gente acaba percebendo que o paciente com fissura labiopalatina, ele desenvolve um perfil facial padrão 3, mas não é porque a mandíbula desse paciente é maior do que o resto, e sim porque o terço médio dessa criança acaba desenvolvendo menos do que o resto, porque essa criança teve várias cirurgias nesse centro, ao redor desse centro de crescimento nasomaxilar, e ela acaba ficando com um perfilzinho prognata, né? Mas não porque a mandíbula é maior, e sim porque o terço médio não desenvolveu como adequado devido a várias cicatrizes. E as cicatrizes, pensa, procura no teu corpo qualquer cicatriz que tu tenha, passa a mão ali, tu vai ver que é um tecido mais firme, né? Então imagina várias cirurgias ali. Isso tem o potencial, as cicatrizes, de frear o crescimento ósseo, de frear esse desenvolvimento antero-posterior ali da maxila do terço médio. Então, baseado nisso, a primeira vez que eu fiz essa questão, eu acertei por causa disso aqui, ó, septo nasal. Isso me fez lembrar do centro de crescimento nasomaxilar. Então, lembrem disso quando vocês forem fazer questões de desenvolvimento crâniofacial. Eu confesso para vocês que a primeira vez que eu fui fazer essa questão, eu fiquei na dúvida em relação a isso aqui, ó, a articulação temporomandibular. Porque eu lembrei do nosso côndilo, que é um grande centro de crescimento também. Por exemplo, se uma criança ali na sua infância cai, bate o mento, fratura os dois côndilos, dependendo se ela não for muito bem manejada, ela pode desenvolver um padrão facial 2. Por quê? Porque a mandíbula dela não vai conseguir ter um crescimento adequado. E grande parte dessa projeção anterior da mandíbula, grande parte da nossa projeção mandibular, ela começa a partir de um crescimento na região dos côndilos, na região da articulação temporomandibular. Então eu confesso que quando eu fui fazer essa questão, eu fiquei entre a B e a C devido ao septo nasal e fiquei entre a D devido a isso aqui. Então, o que que fez eu lembrar, o que que fez eu marcar? Que o crescimento intrínseco, ele é muito mais forte na região do septo nasal. Então, frente a isso, eu lembrei do crescimento, centro de crescimento nasomaxilar, que me fez marcar a alternativa B. Beleza? Espero que a explicação tenha feito sentido para vocês. Próxima questão, eu também respondi já. Mario Gatti 2023, o canal mandibular inicia-se na face medial do ramo da mandíbula, no forame mandibular e atravessa todo o corpo mandibular, onde passa o nervo alveolar inferior, responsável pela essa questão aqui um pouco mais tranquila, né? Ela quer saber qual que é a função do nervo alveolar inferior. Então, elevação do lábio superior, com certeza não. Secreção da saliva e produção das lágrimas, não. Sensibilidade dos dentes inferiores e lábio inferior, essa aqui é correta, né? O nosso nervo alveolar inferior fará isso, ele e suas ramificações terminais. Capacidade olfativa e gustatória não é a resposta também. Vamos ver, acertamos novamente. E a próxima. Mario Gatti 2022, a estrutura anatômica em questão separa os dois ossos e permite movimentos complexos. Eu confesso para vocês também que a primeira vez que eu fui fazer essa questão, quando ela falou isso aqui, ó, separa os dois ossos, para mim já bati o olho na hora que era disco. Por quê? Porque o disco de fato ele vai estar ali entre duas estruturas ósseas para evitar o contato direto osso-osso. Então, só por essa descrição inicial, eu já eliminaria tudo aqui e iria para o disco, certo? Mas a gente segue.
lendo o que o enunciado nos diz, e vocês vão ver que eles deixam bem claro que de fato eles querem falar sobre o disco articular. Olha só, sendo composto por tecido conjuntivo fibroso denso, na maior parte desprovido de vasos sanguíneos e fibras nervosas. Olha só agora, fica muito mais na cara que é disco. A área central, mais fina, é denominada zona intermediária. Falando das áreas do disco, né? A forma precisa do elemento é determinada pela morfologia do côndilo. Se ocorrerem alterações estruturais ou destrutivas, a morfologia do mesmo poderá ser irreversivelmente alterada, produzindo mudanças biomecânicas durante a função. Trata-se de qual estrutura do sistema estomatognático? Cartilagem hialina, da eminência articular? Não, né, galera? DTM, disfunção temporomandibular? Não. DTM não é nenhuma estrutura, né? DTM é uma condição. Ligamento capsular, não. E disco articular é a que mais faz sentido. Então, essa questão aqui eu achei bem tranquila, certo? Ela nos dá vários indícios de que ela quer falar sobre o disco articular. Responder novamente, vamos ver qual que vem a nossa resposta aqui para batermos o martelo se acertamos ou não. Resposta, gabarito correto também, certo, galera? Então, dessa forma aí, fizemos uma revisão bem breve, bem tranquila, bem de boa sobre a parte da anatomia do nosso Hospital Mário Gatti. Lembrando que a parte de anatomia não é tão cobrada nesta prova, eles cobram muito mais, por exemplo, a parte de trauma de face. Então, assim, não subestimem essa prova por algumas questões que são fáceis, como eu falei para vocês. É uma das instituições bem concorridas, então uma ou duas questões que a gente acabar desperdiçando podem mudar totalmente nossa colocação. Temos que estudar ao máximo para que a gente consiga estar com a nota mais alta possível ali. Afinal de contas, são duas vagas para o Brasil inteiro e vários candidatos concorrendo, então a gente tem que estar ali afiado, certo? E lembrando, uma prova longa, onde todas as questões têm o mesmo peso, a gente não pode ficar perdendo tempo com alguma questão ou outra que a gente não lembra. Então, minha dica sempre é: prova longa. Bateu o olho na questão, não lembra, deixa um asterisco, passa para a próxima. Por quê? Porque às vezes tu vai ficar muito tempo em cima daquela questão que tu não lembra. E aí tu gasta tanto neurônio ali, quando tu vai para as próximas questões, tu já tá atrasado, porque tu tem que lidar com o teu tempo certinho na prova, tu acabou ficando com menos tempo para resolver as outras. E aí às vezes as questões que tu sabia e que tu tem a resposta na ponta da língua, tu pode até errar, porque tu cansou, tu se desgastou numa questão que tu não lembrava. Sendo que todas as questões têm o mesmo valor, têm o mesmo peso. Então, isso de tu perder tempo a mais em alguma questão só faz sentido em prova que as questões têm peso diferente. De forma quase que unânime, as nossas provas no Brasil, todas as questões têm o mesmo peso. Então, sendo assim, a gente não deve ficar ali dando um esforço gigantesco numa questão que a gente não lembra. Deixa o asterisco, vai para a próxima, que talvez tu lembre de forma muito mais fácil. Tu já acerta aquela próxima ali, já joga tua autoestima lá em cima de novo, te dá confiança, porque querendo ou não, quando tu fica travado numa questão que tu não lembra, isso vai baixando a tua confiança um pouquinho. Deixa um asterisco, parte para a próxima, acerta a próxima, confiança lá em cima, vai para a próxima, acerta de novo, a confiança volta, e aí no final da prova tu olha para aquela questão que tu não lembrava, quando vê, tu já tá confiante de novo, bate no peito, ah, pô, lembrei. Entendeu? Porque tu já tá mais confiante e acerta aquela questão. Então não deixe questões que tu não lembrem baixar ali a tua confiança no meio da prova e fazer tu perder tempo demais, porque todas têm o mesmo peso, certo, pessoal? Se gostaram do vídeo, deixa aquele like, também deixa um comentário dando uma sugestão de próximas bancas e matérias, enfim, pra gente fazer a revisão. Se inscrevam no canal, no mínimo 2 vezes na semana estou gravando vídeos pra vocês aqui. E é isso, espero vocês na próxima. Grande abraço, valeu, tchau, tchau.